E aí, pessoal, o Grêmio começa a projetar números. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do baixo engajamento do conselheiro do Grêmio nessa reunião. E, claro, o torcedor em contrapartida a isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Reurbani. Você tem um terreno, você mora em um condomínio e não tem ainda o registro individualizado do seu imóvel, você precisa conhecer a Reurbani. Entre agora no link da descrição, nos contatos aqui na tela e converse com eles para regularizar esse terreno, esse bairro e ter o teu registro individualizado. É muito importante e tem uma função que deve ser sempre muito bem cuidada. Então, Reurbani, uma equipe especializada com mais de 20 mil projetos aprovados, uma empresa que atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Conheça a Reurbani e a equipe especializada que vai cuidar do seu assunto. Gente, o Grêmio, nessa última semana, fez uma reunião do Conselho Deliberativo e apresentou alguns números projetando o orçamento do próximo ano, mudando algumas relações. É evidente que, como o ano não acabou, é uma prévia. Porque, vou dar um exemplo, o Grêmio prevê ali 193 milhões em direito de TV. É óbvio que esse direito de TV tem relação com a colocação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, porque se o Grêmio for para a Série B, muda completamente isso. Tanto é que o Grêmio, que pede algumas antecipações de TV, acaba não conseguindo antecipar antes de fazer lá os 44 pontos necessários. Algo que pode, inclusive, acontecer no jogo de amanhã contra a equipe do São Paulo. Mas é preciso já começar a projetar. O Gauchão, por exemplo, vai pagar perto de 10 milhões, né? 10 milhões, o que dá cerca de 800 e poucos mil reais por jogo, né? São 12 datas, 800 mil. Aí o sujeito pensa assim, pô, o Gauchão perde, é verdade, para o Brasileiro, perde para a Libertadores, mas o Gauchão dá um bom dinheiro para Grêmio e para Internacional. Muito bom dinheiro. Pagando, ajudando muito nessas primeiras despesas na temporada, porque tu agrega já no início do ano 10 milhões de reais, o que pode pagar aí 30, 40, 50% da folha, dependendo do tamanho do teu investimento. Então, essa é uma das situações que a gente coloca. Nessa reunião do Conselho, além desses números, foram previstos algumas colocações do Grêmio. E uma que chamou a atenção foi a Copa do Brasil. Porque o Grêmio sempre foi muito comedido com a premiação da Copa do Brasil. Então o Grêmio sempre dizia que era necessário chegar nas oitavas de final. E aí tinha o prêmio necessário por aquilo, né? Esse ano o Grêmio foi um pouco mais ambicioso. Colocou quartas de final para o ano de 2025 e acabou incrementando um pouco. O Grêmio que pretende faturar cerca de 540 milhões de reais, o que é um grande investimento, um grande orçamento, né? Um dos maiores da história do clube. E essa é uma situação que merece que a gente também aí entenda o tamanho do mercado. O Grêmio pretende gastar aí e vai poder fazer ainda mais incremento no departamento de futebol, vai conhecer um outro ambiente, uma outra realidade, porque com as SAFs o investimento está aumentando e todos têm que aumentar e o Grêmio também vai aumentar. O Grêmio vai ter que vender mais uma vez líquido para o clube, o que é um número gigante, porque a gente sabe que todos esses jogadores têm 50%, 60%, 70% apenas para o Grêmio. O Grêmio vai ter que vender 100, 135, 140 milhões. É muito dinheiro, porque se tu pegar isso em números reais, tu vai ver que tu precisa vender 200 milhões. 200 milhões, o que, convenhamos, é pesado, é forte. Uma das questões mais discutidas ontem, depois do sala de redação, foi o número de conselheiros nessa reunião. 141 conselheiros apenas estiveram na reunião, o Grêmio tem mais de 300 conselheiros. E aí isso serve para uma análise um pouquinho mais forte, tá? Apenas 12 conselheiros votaram contra o orçamento proposto pela diretoria do Grêmio. Todos os outros aprovaram. 129, então, né? E o engajamento baixo é algo que assusta.
que de alguma maneira desespera quem é torcedor do Grêmio. Essa é a hora de apoio e de engajamento. Não é na hora boa. Na hora boa o Grêmio caminha. Na hora boa, a hora da foto, todo mundo tá. Eu quero é saber quem é que tá na hora da pancada, na hora ruim. E isso eu não consegui ver nessa reunião. Eu acho que o presidente do conselho, o Bugin, deveria se preocupar muito com isso e chamar o engajamento dos conselheiros, nem que seja para dar uma mensagem para o torcedor. Porque o torcedor do Grêmio, e aqui chega esse comparativo, está engajado. O torcedor do Grêmio vai estar no jogo contra o São Paulo amanhã, 16 horas, na Arena, em quase 50 mil. A previsão é 47 mil torcedores. Ou seja, quase 50 mil estarão na Arena. E aí o conselheiro, que foi eleito por esse torcedor, por esse sócio, não vai na reunião que decide o que o Grêmio vai gastar no outro ano. Aí não, né? Aí não. Aí a gente está invertendo o processo. A gente está invertendo o processo. É óbvio, tá? Que aqui eu não vou individualizar os conselheiros, porque a gente sabe que conselheiros, eles acabam ficando muitas vezes, principalmente os conselheiros que estão prestando serviço ao clube, acabam não indo. E muitos conselheiros também têm compromisso, não é isso. Mas é que o número é impactante, o número todo é impactante. Imagina só ter 320, 141 apenas. É pouca gente. É pouca gente. E isso merece o conselheiro, eu tenho certeza que o Grêmio tem grandes conselheiros. Eu conheço muitos. E eu acho que todos devem fazer uma reflexão sobre isso, sobre o momento, a necessidade de ter mais participação, nem que seja como um recado ao torcedor que está engajado, tá? Que está engajado. É muito legal ver essa participação. O trabalho do Grêmio, a gente sabe, ele desmoronou. Ele deve ter uma mudança brusca a partir do momento em que o Grêmio conquistar os pontos necessários. A gente tem tudo isso muito bem claro na nossa cabeça. Agora, que nesta hora, a gente valoriza o torcedor e se preocupa com esse engajamento do conselheiro, é verdade. Eu tô bem preocupado e acho que o presidente do conselho tem que, de alguma maneira, tocar nisso. Porque amanhã todos os gremistas estarão vinculados, pensando no jogo do Grêmio e a necessidade de fazer essa pontuação. Quando fizer, bom, aí a gente começa, de fato, a falar sobre 2025. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.